O hipotálamo é uma área do encéfalo responsável pela secreção de hormônios liberadores, que estimulam a adenohipófise a secretar certos hormônios tróficos. Esses hormônios tróficos agem sobre órgãos-alvo glandulares, entre os quais estão a tireoide, que libera a tiroxina, um hormônio responsável pelo controle do nível de glicose do sangue. Questão B. As paratireoides, que liberam o hormônio somatotrófico, responsável pelo controle do nível de cálcio do sangue. A questão C. O testículo, que libera testosterona, hormônio responsável direto pelo aparecimento e manutenção dos caracteres sexuais secundários masculinos. Questão D. O ovário, que libera hormônio luteinizante, responsável direto pelo aparecimento de manutenção dos caracteres sexuais secundários femininos. E a questão E. As suprarrenais, que liberam hormônio adenocorticotrófico, responsável direto pela regulação dos níveis de potássio e sódio do sangue. Essa questão é muito fácil, porque cada item está repleto de erros fisiológicos muito fáceis da gente determinar. Então, a hipófise, ela é um órgão controlador de todos os órgãos periféricos, ela é a interface do nosso sistema nervoso central, que vai fazer a conexão com o meio externo. Então, eu vou até discutir questão por questão, porque talvez fique mais fácil de compreender. Na questão A, diz respeito à tireoide, que libera a tiroxina, é verdade. É um hormônio produzido 99,6%. Né? A tireoide produz tiroxina em grande quantidade, responsável pelo controle do nível de glicose do sangue. Não. A glicose sanguínea ela é metabolicamente coordenada por um equilíbrio entre o glucagon e a insulina. Tem outras determinantes, mas a tiroxina, o T4, é responsável pelo metabolismo basal. Então, essa questão está errada. B. As paratireoides liberam o hormônio somatotrófico, responsável pelo controle do nível de cálcio. Não. O cálcio ele é controlado por um equilíbrio entre a calcitonina e o paratormônio. Então, as paratireoides, na verdade, elas produzem paratormônio e não GH. Na questão C, o testículo, que libera testosterona, hormônio responsável direto pelo aparecimento e manutenção dos caracteres sexuais secundários masculinos. Essa é a questão correta. Eu só vou fazer um adendo muito interessante, que alguns hormônios, na verdade, não são bem hormônios, são pró-hormônios. Testosterona é um exemplo, ela não age perifericamente, ela é transformada perifericamente no seu ativo, que é a dehidrotestosterona, e este hormônio, o DHT, é que, na verdade, faz o seu efeito biológico. Então, a testosterona é um pró-hormônio, né? Não é hormônio. Outro exemplo que eu posso dar de pró-hormônio para a gente entender é o T4. O T4 em si, ele tem uma atividade biológica muito pequena. Só quando ele, intracelular, é transformado em T3, é que ele tem uma maior afinidade pelo receptor retinoide de todos os núcleos. Então, quem funciona é o T3 e não o T4. Então, a testosterona realmente é liberada pelo testículo, exclusivamente pelo testículo, tem uma pequena produção no ovário, mas
metabolicamente, perifericamente não age, então é o hormônio masculino de excelência. Na questão D, o ovário libera hormônio luteinizante, responsável direto pelo aparecimento e manutenção dos caracteres sexuais secundários femininos. Essa questão está completamente errada. O ovário não libera hormônio luteinizante. O ovário é controlado pelo LH. E aí sim produz estrogênio, que dá aparecimento e manutenção dos caracteres sexuais secundários femininos. E a questão E, as suprarrenais, que liberam hormônio adrenocorticotrófico, responsável direto pela regulação dos níveis de potássio e sódio do sangue, está completamente errada. E as suprarrenais são pequenas glândulas que ficam nos polos superiores dos rins, por isso que recebem esse nome. Na verdade, eles são... ela é comandada pelo hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio é produzido pela hipófise, nas células centrais da hipófise, e não é responsável por regulação dos níveis de sódio e potássio. Quem o faz é a aldosterona, também produzida pela suprarrenal, mas tem uma curiosidade bastante interessante. As glândulas endócrinas têm essa característica. A suprarrenal é uma glândula mista, né? Ela tem uma superfície externa que é adenomatosa, que é epitelial, e tem uma parte interna que é derivada do sistema nervoso, né? Formada por células enterocromafins, produtoras de adrenalina e noradrenalina, tem origens embriológicas, assim como a hipófise, diferentes. A tireoide também, ela tem origem embriológica dos dois sistemas, né, do neural e do epitelial. Mas a aldosterona, que é produzida na córtex, ela não tem controle do ACTH, ela não é controlada pelo ACTH, ela tem um controle pelos níveis de sódio e potássio. Então, apesar de ela ser produzida, a aldosterona, o hormônio da adrenal ou da suprarrenal, ela ser produzida na camada epitelial, ela não é controlada pelo ACTH, ela é controlada pelos níveis de sódio e potássio. Isso faz com que a gente tenha uma especialidade extremamente interessante, onde a fisiologia é essencial na compreensão das nossas patologias. Na questão 5, a resposta correta é o item C. Eu termino aqui o módulo de hipófise e hipotálamo. Tem muita coisa a mais para a gente falar, mas eu agradeço a presença. Muito obrigado.